Já percebeu que falar sobre sentimentos é um assunto bem delicado? Uma boa parte das pessoas muda de assunto assim que falar sobre o que está sentindo entra na conversa. Basicamente, é como se aquele famoso, entre aspas, elefante na sala aparecesse magicamente. Todos, à sua maneira, encontram uma forma de lidar com quaisquer sentimentos, desde a tristeza até a mais pura alegria. Para alguns, a música e para outros, a dança. Existem aqueles que preferem gritar, tem os que também podem conversar, e há também um grupo que prefere não lidar com a situação, preferem apenas guardar em uma hipotética gaveta onde esperam que o tempo resolva o que precisa ser resolvido. Há um grupo, em especial um que eu particularmente gosto muito, que são os que preferem escrever. E não me refiro a mensagens de texto rápidas ou redes sociais. Estou falando literalmente daqueles que escrevem, que colocam no papel. E vou além, daqueles que têm coragem para mostrar para completos estranhos momentos tão pessoais de suas vivências. O tema desse episódio é sobre alguém que entra nesse último grupo, ou em algum deles, alguém que transformou sentimentos em texto, poesias e tocou diversas pessoas através dos seus livros. O episódio sobre textos cruéis demais acaba de começar. Igor Pires é o autor da série Textos Cruéis Demais. Nascido em São Paulo, estudou publicidade e propaganda e também jornalismo. Na adolescência, começou a escrever e desde então não parou. Autor de 5 livros que atualmente são sucesso de venda. Seus livros lançados até agora são Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. Esse foi o livro de abertura de estreia e chegou para venda em novembro de 2017. Já Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, Onde Dorme o Amor, é a sequência que foi publicada em 2019. O terceiro livro é intitulado como Textos Cruéis Demais, O Fim em Doses Homeopáticas, que chegou às livrarias em 2020. Todas as coisas que eu descreveria se pudesse é o quarto lançamento do Igor, que chegou ao público em abril de 2021. E o mais recente, sendo seu quinto lançamento, foi Textos para Curar Cicatrizes, que foi publicado em novembro de 2022. Além dos livros, Igor também publica texto em suas redes sociais, alguns retirados dos livros e outros não. Como a gente descreveu no início desse episódio, eu acho muito incrível a habilidade de demonstrar sentimentos na forma de texto. E eu não lembro, assim, exatamente quando eu comecei a ler, se eu não me engano, o Igor já tinha publicado os 2 primeiros livros, e a minha prima me apresentou. Ela falou assim, olha, tem esses livros aqui de poesia brasileiro, eu acho legal você ler. E até então, nesse período, eu tinha muita fixação por fantasia, e nem todos eram brasileiros. Então eu lia muita coisa estrangeira. O Igor foi um dos primeiros escritores brasileiros que eu comecei a acompanhar. E eu lembro que quando eu li a primeira vez, o primeiro livro, eu não tive a sensibilidade de entender realmente de entender as nuances, sabe, do livro, de compreender as mensagens que estavam sendo passadas lá. Mas numa outra oportunidade eu li de novo, e aí sim eu entendi as mensagens que o texto poderia nos passar, porque nós como leitores lemos uma, 2 vezes, e cada uma dessas vezes o livro se apresenta de uma forma para você. E eu gosto muito. Hoje eu tenho todos os livros do Igor. Eu gosto de ter os livros físicos, eu gosto de abrir eventualmente e pegar e ler um das poesias, dos textos. Eu particularmente gosto muito das ilustrações. E em 2023 eu tive a oportunidade de entender o porquê que ele coloca ilustrações no texto. Eu e a Audrey fomos a uma
um evento numa livraria lá na Paulista, em janeiro de 2023, tá aí com um pouquinho mais de um ano, em que ele estava distribuindo autógrafos, e o Igor é, assim, um amor de pessoa. Aquele dia teve muito caos, uma bagunça, o negócio foi, assim, a gente ficou horas em pé, ficamos também. Mas, porque o Igor gosta, né, de dar uma atenção pros fãs dele. E aí, quando chegou a minha vez, eu lembro que foi numa noite do Grammy, e aí tava todo mundo muito eufórico, porque, tipo, comentando sobre o Grammy, a galera comentando dos livros, dizendo qual era o seu favorito. E eu lembro que ele me perguntou como a gente conheceu o trabalho dele. E eu lembro de falar pra ele que eu falei que eu gostava muito das ilustrações. E ele falou assim, olha, essas ilustrações inicialmente não fariam parte do livro, mas meu agente, meu editor, eu não lembro bem quem ele disse, falou que os textos eram muito pesados. Assim, tinha uma... E essas são palavras minhas, tá? Tinha uma carga emocional muito grande, então eles acharam melhor colocar as ilustrações, e eu fiquei assim, caramba, que acerto, sabe? Porque é um casamento tão perfeito dos textos dele com as imagens, e assim, eu tô falando mais de um lado de fã do que de crítica ou qualquer outra coisa, mas assim, eu gosto muito dos livros dele. O último, particularmente, que é o Textos para Cicatrizes, ele é o meu favorito disparado. Não que os outros não sejam bons, mas em questão de identificação foi onde eu mais me identifiquei. E para encerrar essa minha fala, meio desastrosa, meio curta, eu vou deixar um dos que mais me tocou dos textos dele. O nome é Oceânica. E ele começa assim: mas você já esteve aqui antes, não? Com a cabeça para fora do mar e o corpo dormente, pedindo um socorro, tentando se salvar da fúria solitária que há ao fim. O cérebro calculando quantos segundos antes da completa falta de ar, de que não há mais nada a se fazer. Você já esteve aqui antes, não? A água do café secando no fogão enquanto as lágrimas molham os lençóis pela manhã. O arroz dando errado a cada tentação de comer. Ou permanecer minimamente viva, as ligações na caixa postal e a aspirina, sendo a melhor companhia do estômago. E depois, a mesma música para cobrir a ausência, elogiando debaixo das promessas, das memórias, das fotografias penduradas na parede, e os mesmos vídeos engraçados no Instagram, para amaciar a dor de alguém cuja volta é uma metáfora impossível na linguagem humana. A fechadura da porta foi trancada por fortalezas, e os mesmos filmes, séries, discussões, livros, terapias, presságios presentes. Qualquer distração para tirar o peso dos seus ombros. Os 40 elefantes que descansam sobre seus ossos enquanto você já não tem uma boa noite de sono. Há meses. A ironia de dormir, mas continuar cansada. Você já esteve aqui antes, não? Colocando o trabalho à frente das consultas médicas, buscando desculpas para não pôr os pés na rua, no coração da vida, ou algo que te enerve, levante, eleve. Deixando de sair do próprio armário que construiu para suportar os dias seguintes, usando o expediente como fogo para curar alguma solidão inóspita que vive aí dentro e você mal sabe o nome. O que é essa dor, você questiona? O que é? Mas eu quero te lembrar de quando, no auge dos seus 17, o primeiro amor da sua vida quase te fez acreditar que a glória não era para você. Ele escolheu outra garota, aquela mais bonita e sensual, a mais celebrada e adorada do colégio, cuja presença não precisava de muito para chamar a atenção dos meninos, que eram moleques em corpos e coração. E você chorou, por dias e dias, se sentindo a pessoa mais abominável e desprezível do mundo, como se tantos outros também não tivessem. Seu coração dilacerado em dias banais de meses ainda frívolos, achando que aquela seria sua sina, para sempre servir de ponte, não de caminho, ser atalho, não ser destino final. Você já esteve aqui antes, não? Mas também me lembro de que meses depois você já estava novamente com o seu coração acelerado, as mãos chacoalhando por ter encontrado afeto, afago, apego e finalmente paz. Você tinha encontrado o silêncio soberano e apaziguador de quando o eco da voz não incomoda, mas amansa, acalma, faz dormir. Você já esteve aqui antes, não? E o que muda é que agora, no auge da sua vida adulta, dos boletos para pagar, da terapia às quintas-feiras, para curar traumas familiares de onde as imensas e furiosas,
Há também o buraco de não saber se isso vai te consumir inteira ou se a dor irá embora daqui a algumas semanas, como se não tivesse existido, e você voltasse aos 17 com o mundo pela frente e um mar para vencer. Mas você já esteve aqui antes, não? Você é mar, meu bem, infinita e preparada para voltar mais forte e oceânica no dia seguinte, mesmo depois das ondas da ressaca e do fim. Textos para tocar cicatrizes de Igor Pires. Bom, como a Mica já falou, em 2023, né? Acho que foi em janeiro, não lembro o mês, mas foi em 2023. A gente foi nessa sessão de autógrafos do Igor e eu não tenho todos os livros. O primeiro que eu comprei foi esse, Textos Cruéis, Textos para Tocar Cicatrizes, porque eu já acompanhava ele nas redes sociais. Eu acho que foi até uma indicação da Mica. E aí eu comecei a seguir ele nas redes sociais. E, na verdade, no Pinterest também tinha vários recortes, né, dos textos dele. E aí comecei a acompanhar. E livro físico eu não tinha nenhum. E aí, quando lançou esse, eu fui lá e comprei. E aí calhou de ter essa sessão de autógrafos. E também acompanho ele no podcast. Ele tem um podcast chamado Textos Cruéis Demais. E é onde ele lê os textos dele. E é muito legal. É muito, assim, é muito bom, como a Mica falou, ter o livro físico, você pegar, você ler. Mas é muito diferente também você ouvir, né, a pessoa lendo o texto para você, lendo o poema. É muito bom. E aí eu passei a acompanhar mais o trabalho dele. Muito, assim, ele é uma pessoa muito, como eu posso dizer? Eu ia falar a palavra acessível, mas não sei se a palavra acessível é a palavra certa. Na sessão de autógrafos, ele sentou e conversou com todo mundo. Como a Mica falou, teve alguns poréns ali, né? Mas a gente ficou até o momento que a gente conseguiu pegar o autógrafo e foi muito, muito legal. E eu separei um texto também que eu gosto bastante, que chama Sistema Solar. Na verdade, eu tenho várias marcações aqui nesse livro, então é um pouco até difícil eu conseguir definir um, mas tem um que chama Sistema Solar. E ele é assim: eu quero um momento inóspito e especial que a lua toca no mar, quando ainda é noite e as pessoas na cidade grande estão dormindo. O microsegundo em que tudo acontece e nada se separa. A sede na boca por horas a fio. O momento exato em que a língua encontra com o que mata a sede, mas não a ponto de fazer morrer. Eu não quero morrer antes de você entrar em mim e permanecer como permanecem no ar as partículas de carbono, as saudades, todas dissipadas em abraços longos de namorados que não se veem há dias. Amores que se encerram em esquina e de repente encontram-se no universo, no invisível e liminar das coisas impronunciáveis. Você me perguntou certa vez o que eu queria estando contigo. Na verdade, querer é uma força muito pequena se comparada a você. Porque se te olho, querer é uma palavra que perde a força, virando quase terra amorfa. Um lugar infértil, uma praia sem areia, um mar sem ondas. O que quero cabe nos teus olhos, e no entanto, ainda faz questão de transbordar. O que existe no fundo do teu corpo, na tua pele, que guarda todos os segredos do mundo. Eu quero tudo o que você carregou e não soube como desapegar. Dos lençóis freáticos aos lençóis que existem debaixo dos seus cílios. Do choro preso na garganta, à lágrima que se soltou e vive alojada em seu peito. Da maresia que inunda o Rio de Janeiro, a maresia que você emana toda vez que me olha de canto de olho. Eu quero isso. Isso que é infinito, intempestivo, intolerável. Eu quero o instinto que te faz viver e existir dessa maneira. Os motivos que fazem seu sorriso ser perturbadoramente bonito. E não quero apenas o sexo. E alegra e endireita as pernas pelas manhãs.
como também a intimidade do que duas mãos constroem quando finalmente encontram no prazer a paz de que tanto procuravam. Quando você me perguntou o que eu queria, meu coração parou de bater, porque querer é uma palavra limitada perto do amor que sinto por você. Não cabe aqui, nesse verso, universo, fantasia. Então preciso inventar outro país, outro planeta, outro mundo, que dê conta de te receber. Porque é injusto que seus pés pisem em uma esfera tão material, se tudo que senti até aqui é infinito e expansivo. Se tudo o que você me deu não cabe nas mãos de Deus. Se até mesmo Deus se surpreendeu contigo, atravessando minha vida feito um meteoro não anunciado. Você é uma surpresa de Deus. E você também é as minhas orações, a minha fé na humanidade, a sensibilidade que escorre feito água em dia de chuva, na cidade em que nunca vi um céu chorar. A história que conto aos meus amigos sobre como finalmente encontrei o amor. O que quero é justamente o que tenho agora. As constelações todas prostradas para espiarem o instante em que nossas línguas se encontram. O sol colocando os ouvidos na janela do nosso apartamento, escutando a batida serena do meu coração, porque o seu está por perto. O céu esquecendo-se por um momento de que é a pele do sistema solar, o maior órgão, o tecido do tudo, o retrovisor de todos, e por isso mesmo nos contemplando, nos descobrindo, nos dando a bênção. O que quero e sempre quis e não sabia é você, meu bem. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Como que a pessoa consegue escrever isso? Não sei. Eu sei que eu gosto e que eu tenho. E assim, Igor, arrasou. Bom, e hoje, aqui, né, aproveitando esse momento de livros nacionais, eu trouxe uma indicação de um romance nacional, que é da Ione Simões, que chama Um Salto para o Amor. O livro é maravilhoso, primeira coisa. E aí, ele conta a história da Lili. Ele conta a história da Lili, que é uma mulher que acabou de abrir o próprio negócio dela. Ela luta contra várias questões de gordofobia no mundo, de preconceitos. E aí o livro gira em torno dela, desse crescimento pessoal dela. E em relação à loja, que se chama Frida, mostra um pouco da família dela, das relações dela com os amigos. Mostra, óbvio, né, relacionamento. Então fala sobre ela, sobre as paixões, sobre medo, sobre se encontrar, sobre se permitir. E esse livro, ele é maravilhoso. A Ione é uma escritora maravilhosa. Então, assim, fica aqui a minha indicação para vocês. O nome é Um Salto para o Amor. E eu acho que vale super a pena. Vou ler aqui uma partezinha que é da capa para vocês. E diz assim: o propósito da vida de Lili é desafiar as leis de Newton. Quanto mais força tentam colocá-la para baixo, menos ela se deixa bater. Ao menos tem sido assim nos últimos anos, desde que enfrentou a desestruturação da família e optou por mudar sua vida por completo. Lili pediu demissão do seu trabalho para abrir uma loja de roupa, a Frida, decidida a transformá-la num espaço para todos os tipos de mulheres. Depois de um ano de abertura da loja, ela sente que realmente superou o passado, ou pelo menos era o que achava. Ao receber a notícia de que precisa aumentar o faturamento, se não quiser declarar falência, Lili acredita que aguenta o tranco. Quando se vê tendo que enfrentar as próprias inseguranças, ao se tornar a garota propaganda da Frida, percebe que pode ser mais difícil do que ela imaginava, mas ela está determinada. O problema mesmo é quando seu coração começa a bater mais rápido ao ritmo da música de um certo cantor. Ai, gente! De repente, Lili se vê cheia de emoções conflitantes. Agora, se quiser seguir em frente, terá que confrontar todos os sentimentos que sufocou quando a mãe deixou ela e o pai para trás sem nenhuma explicação. Então, assim, um livro que aborda várias questões, né, sobre uma pessoa real e real assim, né, é uma ficção, óbvio, mas ela traz questões assim, tipo, reais.
E o melhor é que se passa em São Paulo, então é um livro nacional e é uma autora nacional. Então eu acho super válido a gente dar aí esse apoio para escritores nacionais e ajudar eles a conhecer o trabalho deles. Então, assim, maravilhosa, apenas leiam e depois vocês digam pra gente o que vocês acharam dessa obra-prima. E esse foi mais um episódio aqui do Aperta F5. Comenta aqui qual dos livros ou dos textos cruéis demais, né, do Igor aí você gosta, ou se você ainda não conhecia e a partir de agora, depois desse episódio, você foi aí pesquisar sobre os textos do Igor e sobre os livros dele, comenta aqui pra gente. Esse e outros episódios estão disponíveis nas plataformas de áudio, e aí procurando por aperta.f5, você consegue ouvir os episódios que a gente já lançou antes desse. Hoje você recebeu 2 indicações sensacionais de livros aqui. O episódio por si só já é uma grande indicação, mas a indicação que você indica. Se você colocar o mesmo nome nas redes sociais, você também fica por dentro de outras indicações, de outros episódios, de outros temas e as atualizações que nós fizemos aqui. Compartilhe com a sua família e com os amigos e não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder os lançamentos de nenhum novo episódio. Lembrando que se você escuta a gente lá no Spotify, deixa sua avaliação no nosso perfil. Isso ajuda muito a trazer novas pessoas para essa roda de conversa. Eu sou a Micaele. E eu sou a Audrey. E você já sabe, né? Para se manter atualizado, aperta F5. Vejo vocês no próximo episódio.